A graça e a paz. A paz do Senhor manifestada na maravilhosa graça do Senhor Jesus, Josi. Josi falou hoje que esse nome é tão maravilhoso, né, Josi? Nunca mais eu esqueci sua pregação sobre a graça. Menina, aquilo ali. Maravilhosa graça. Foi uma semana que o Espírito abastecido. Eita, Gibbs, que bênção, tá vendo tu? Eu me alimentei de uma maneira que... O tanquezinho ficou cheio. Amém. Tá vendo, Tatinha? Queridos, deixa eu começar fazendo uma pergunta para Gibbs. Vai para cá, Gibbs. Qual é o país, Gibson, que é considerado berço da civilização ocidental? Não vale soprar não, viu, Josi? Egito. Errou. Eu falei para você não soprar? Está desobedecendo. Grécia, berço da civilização ocidental. Eu não conheço a Grécia ainda não. Eu tenho intenção, Mário, de conhecer pelo menos 70 países antes de morrer. Eu ainda não estou nem na metade. Então não sei se vai dar tempo, Antônio. Mas eu tenho esperança. E o local mais longe que eu viajei foi Camaragibe. Então tá de bom tamanho. Então foi na Grécia que surgiram, gente. Por que a gente fala isso? Porque na Grécia surgiram as primeiras noções. Carminha, preste atenção na mensagem. Tá não. Mariluz, presta atenção na mensagem. Foi na Grécia que surgiram as primeiras noções de democracia, filosofia, artes cênicas, historiografia, literatura, tudo foi na Grécia. Interessante, né? Com um país daquele tamanhozinho, com tanto conhecimento, estou falando de coisas, ciências humanas, tá? Exatamente. Eu estou falando bem do mundo ocidental. Então, a filosofia ocidental é alicerçada, irmão Antônio, e desenvolvida com base na filosofia grega. Isso é um fato. Até hoje, eu acho que isso não vai mudar. Nomes como de Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides, Tales de Mileto, são referências. Ideia desses caras, as ideias deles e os pensamentos deles impactaram de forma impressionante a ética, a moral, política, a polis, a cidade, forma de a gente viver na cidade, o civismo. Então preste atenção para a gente aprender uma coisa muito interessante hoje. No século IV a.C., surgiu na Grécia, berço da civilização ocidental, uma escola filosófica chamada cinismo. No século IV a.C. A doutrina que os cínicos defendiam teve presente até o século III depois de Cristo. Então vocês prestem atenção. 4 a.C. até o século 7 ou 3 depois de Cristo. Então a escola grega tinha várias escolas de filosofia. Cinismo era uma delas. Antístenes, de Atenas, ele foi discípulo de Sócrates. Ele é considerado fundador da escola cínica. O cinismo, ele se fundamenta, ele se baliza, ele tem 4 pilares importantes. 4. Na doutrina deles. Primeira é a virtude. Está aqui escondidinho, mas eu vou falar para vocês. Virtude. Presta atenção, nós estamos falando de quê? De qual escola? Cinismo. Estou igual quando eu estou fazendo a minha mensagem lá no Labatista. Eu fico perguntando para eles, como é que foi? O que eu falei? Aí eles respondem. Vocês entenderam? Mas aqui eu não posso fazer isso, não. Para os cínicos, a virtude era o objetivo principal da vida. Ou seja, vida sem virtude não tinha nenhum valor. Segunda coisa que era pilar na escola cínica, autossuficiência. Então, para os cínicos, a felicidade só era possível ser alcançada com autossuficiência. O que significa isso, Montônio? E quem aprendeu a não depender dos outros, conseguia ser feliz. 4º pilar, rejeição e abandono da riqueza e do luxo.
Então, para os cínicos, riqueza e luxo impedia as duas de cima. Se você tinha riqueza, se você vivia no luxo, você não tinha condições de ter virtude nem autossuficiência. E o quarto pilar do cinismo era a simplicidade. Para os cínicos, a vida precisava ser simples. Livre de paixões e desejo, com muita austeridade. 4 pilares importantes. Então, presta atenção. Para o cara ser cínico de carteirinha, ele tinha que fazer um voto de pobreza. Então, cínico de verdade tinha estritamente necessário para viver, sem a menor ostentação. Imagina como é que esses influenciadores digitais hoje poderiam ser assim. Porque o que eles gostam de ostentar, né, mano? Seria incompatível com a vida desses caras. Repare então. Repare uma coisa, como é que a palavra muda ao longo dos tempos. Então, o cinismo já era um indicador de vida extremamente elevada. Não era para qualquer um, era? Vida de gente com valores admiráveis. O grande representante na história do cinismo foi Diógenes de Sinop. Não é Sinop lá do Mato Grosso não, viu, Antônio? O senhor conhece não? Aquela Sinop é outra. Aquela Sinop é com P mudo. Eu conheço lá. Essa aqui é Sinop lá na Grécia. Ele literalmente viveu como um mendigo, esse cara. Era filósofo e viveu como um mendigo. Criticando a sociedade e a cultura da época. Esse cara era cínico de verdade. Repare como o sentido da palavra mudou. Vivia num tonel, no meio da rua, sem casa, sem bem, com virtude e autossuficiência, a vida simples, sem depender de nada. Eu diria que esse cara tinha uma coisa, dependência total de Deus. Só que ele não era assim que ele pensava. Então essa vida altruísta, obviamente não era para qualquer um, era? Exigia extremo desapego, exigia coragem, exigia humildade. Então fazer de conta que é simples é uma coisa. Agora você viver na simplicidade é uma coisa muito diferente. Sim ou não? Eu acho que viver nesse nível aqui é para raros seres humanos. Igual o Diógenes vivia, sinceramente. Então vocês já começaram a imaginar, né? O que começou a acontecer. Então as pessoas tinham bem, viviam no bem bom, mas queriam ter a carteirinha de cínico. Eu sou cínico, porque elas queriam representar uma coisa que elas na verdade não eram. Perceberam a desvirtuação? Viviam fazendo de conta que eram pobres, que eram simples, que eram desapegadas, que eram virtuosas, que eram humildes, mas só na aparência. Foi assim que o cinismo se tornou símbolo de simulação, falsidade, enganação. Então, o que era virtude virou o quê? Hipocrisia. Olha como é que o ser humano conseguiu desvirtuar uma coisa tão impressionante. Então, 400 anos antes de Cristo, já tinha gente vivendo de aparência, já tinha gente representando, fingindo ser uma coisa que não era. Por quê? Porque era admirável você falar que era cínico. Era admirável você falar que era simples, humilde, virtuoso. Mas a gente sabe o quanto é difícil viver uma vida assim, não é? Foi bom. É difícil. Jesus nunca citou nenhum filósofo grego, nunca citou isso. Jesus nunca falou de Sócrates, nunca falou de Platão. Jesus nunca falou de Antístenes. Mas Jesus encontrou no meio da sua religião um povo que era muito parecido com esse tipo de comportamento dos cínicos fake. Porque vocês entenderam que o cínico de verdade era a pessoa virtuosa? Então esse cinismo era fake. E ele pegou pesado com esse povo. Que povo era esse, galera? Vocês sabem. Fariseus e saduceus, gente religiosa. Gente, Jesus tinha ojeriza. A palavra é exatamente essa. Jesus tinha ojeriza
Nojo. Presta atenção, viu? Muita atenção. Porque eu estou falando uma coisa que Jesus... Presta atenção nisso, é muito importante. Uma coisa que Jesus, não é Moisés, não é Antônio, não é Fátima, não é Josi, não é Antônio, não é Vera. Jesus tinha ojeriza de gente assim. E ele não poupou elogios pejorativos para a gente comportava assim. Gente que fala que é uma coisa e vive de outra forma. Gente que gosta demais de definir para os outros como elas devem viver, mas não vive o que elas falam. Gente que prega o que não pratica. Gente que fala, propõe, mas só da boca para fora. Gente cujo discurso, cuja conversa, fala, não bate com as atitudes do dia a dia. Gente que tem vida secreta, vida oculta, perfil falso na internet. Então, gente, presta atenção. A mensagem de hoje é um assunto duro. Eu sei disso, indigesto. Mas ela é extremamente necessária. Aliás, vou mudar a palavra, é indispensável para quem quer viver verdadeiramente o cristianismo genuíno. Esse cristianismo meia boca, qualquer hipócrita cínico vive. Mas o cristianismo genuíno de Jesus é incompatível com isso. Semana passada, na mensagem de Josi, ela nos alertou que o caminho da cruz exige renúncia, obediência, entrega, sim ou não? Renúncia, obediência, entrega. Então hoje, nessa mensagem, você precisa dar liberdade ao Espírito Santo para ele garimpar o que for de precioso no que for dito. Porque vai haver transformação, aperfeiçoamento, cristificação na minha e na sua vida. Que só o maravilhoso Evangelho de Jesus propicia. Mas eu te falo para vocês uma coisa, o Espírito Santo ele é muito gentil, ele é muito educado, ele é amável, ele não invade o coração de ninguém. Ele não arromba o coração de ninguém. É por isso que renúncia, é por isso que obediência, é por isso que entrega, a gente só faz voluntariamente. No cristianismo. É a única religião assim. As outras é imposta. No islamismo é imposto. Ou você é ou você se lasca. No cristianismo não. Você faz voluntariamente. Sabe por quê, irmão Antônio? Porque no cristianismo a gente não tem medo de pecar. No cristianismo, o verdadeiro cristão, eu de novo vou dizer, não é o cristão meia boca não, ou seja, o cristão hipócrita não. O verdadeiro cristão, ele tem medo não é do pecado, ele tem medo de ferir o coração de Deus. Do seu Salvador, aquele que deu seu sangue na cruz, num sacrifício extraordinário, eu não quero ferir o coração de Jesus. Isso é o verdadeiro cristão. Então eu vou dizer para vocês, eu vou ser muito enfático no que eu vou dizer. Porque o mensageiro da verdade, ele precisa ser enfático. E o evangelho não é autoajuda. Pregador do evangelho não é coach. O evangelho exige que o transmissor seja claro, fiel, mas profundamente amoroso no que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque o evangelho tem a função de curar e não de ferir. Mas exige verdade. Abre sua Bíblia, vamos ler o que Mateus fala a respeito disso. Mateus 16. Vamos ler 2 versículos que o Mateus escreveu. Mateus 16, de 1 a 12. Jesus conta uma história bem assim. Jesus passa por essa experiência. Vou ler na Almeida, revisada e atualizada. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando quem? Jesus? Pediram para ele mostrar para eles um sinal do céu. Aí Jesus respondeu, chega de tarde, vocês dizem assim, haverá bom tempo,
porque o céu está avermelhado. Aí de manhã cedo, vocês dizem assim, haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Então vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas vocês não sabem discernir o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Aí Jesus fala isso e se retira. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, eles esqueceram de levar o pão. E Jesus lhe disse, galera, Jesus não falou galera não, eu estou falando. Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Gente, Jesus está dizendo, queridos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí eles falaram assim, discorriam entre eles, dizendo, cara, será que é porque nós não trouxemos o pão? Aí Jesus, percebendo, disse, por que vocês estão aí, nesse conversa entre vocês, homens de pequena fé, sobre o que terdes no pão? Vocês não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães. Olha o que Jesus está dizendo. Para 5.000 homens, e quantos cestos sobraram? Nem dos 7 pães, para 4.000 homens, quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? Eu não estou falando de pão. E sim, acautelai-vos, tenha cuidado, fiquem alerta com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam que Jesus não estava dizendo de fermento de pão, mas de uma doutrina religiosa dos saduceus e dos fariseus. Feche os seus olhos, vamos falar com o Papai do Céu, para ele continuar falando nas nossas vidas, nesse maravilhoso culto. Pai querido, soberano Deus, reconhecemos, Senhor, o alerta de Jesus. Reconhecemos, está na sua palavra. Está registrado, Senhor Deus, a advertência do perigo desse comportamento que deforma a nossa espiritualidade, Senhor Deus. Por isso nós suplicamos que o Espírito Santo, amorosamente, como ele sempre faz, nos convença, Pai, da necessidade que nós temos de fugir da hipocrisia, do cinismo, da enganação. Querido Deus, me use bondosamente, generosamente, amorosamente, como mero e insignificante instrumento da Tua palavra, Senhor. Que eu seja um transmissor da Sua inerrante palavra de forma fiel, Senhor Deus. Me esconda à sombra da Tua cruz, Pai, para que eu seja fiel e totalmente subalterno à Tua palavra. Mas fale de forma veemente aos nossos corações nessa manhã, nos aperfeiçoando em nome de Jesus. Amém. Quanto mais cristianismo, menos hipocrisia. É uma estrada difícil, não é, José? A estrada da cruz requer vontade. Cara, eu poderia ter escolhido muito título para essa mensagem. Eu tive até uma conversa com meus assessores. Meus assessores e meus 2 filhos. Eu mando para eles às vezes, menino, o que vocês estão achando? Pai, está muito pesado. Pai, está muito inquisitor. Pai, está muito isso. Eu pensei assim, então vou humanizar o título menos... Eu podia achar título menos direto, título mais palatáveis, né? Títulos menos contundentes, talvez mais politicamente correto para trazer o título dessa mensagem. Mas olha como é que é um assunto que a linha divisória é muito tênue. Presta atenção. Títulos mais palatáveis, menos contundentes. Hipocrisia. Porque vai fugir do que o Espírito Santo estava me dizendo. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Porque ficava no meu ouvido o hino 169 do cantor cristão. Mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter,
mais da sua compaixão, mais de si mesmo, mais de Cristo, mais de Cristo. Eu falei, vai ficar mais cristianismo, menos hipocrisia. Queridos, em 2024, uma mocinha jovem, saindo da adolescência, chamada de Aimee, compôs uma música intitulada Evangelho de Fariseu. O cara caiu com uma bomba no meio evangélico. Carapuça enterrou até o pescoço na cabeça de muitos líderes religiosos. Pastores, apóstolos, bispos, arcebispos. Tem tanto título, né, no meio evangélico, né? Gente que gosta demais de reputação e pouco caráter. Reputação de santo. Isso não serve para mim. Porque a letra da música denunciava coisas praticadas por eles nas igrejas de forma com extrema hipocrisia. A letra diz assim, ó. Fazemos campanhas para nós mesmos. Eventos para nós mesmos. Tocamos maná para nós mesmos. Oramos por nós mesmos e pelos nossos. Cara, olha isso aqui. Oramos por nós mesmos e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Um evangelho de fariseus. O que é hipocrisia? Hipocrisia é o ato de fingir possuir qualidades, ideias ou sentimentos que na realidade nós não temos. Hipocrisia, meus irmãos, tem a ver com representação. Você é um ator, você não é real. Hipocrisia tem a ver com interpretar personagem, dissimulação, fingimento, embuste. Gente hipócrita é gente embusteira. Gente impostora. Pessoa que age sem integridade no relacionamento com o outro e com Deus. Cristianismo puro e simples, cristianismo real, cristianismo autêntico, cristianismo verdadeiro, não interagem com hipocrisia. Por quê? Cristianismo exige transparência. Cristianismo exige veracidade, retidão. Não é fácil não, gente, não é fácil não. O texto que nós lemos, o evangelista Mateus narra, Marcos também fala a respeito disso, que os religiosos, os fariseus e os saduceus, eles pediram a Jesus que mostrasse um sinal do céu. Era como eles diziam assim, Jesus, nós já vimos, nós já presenciamos até, que o Senhor já fez muita coisa maravilhosa. Nós já vimos o Senhor curar cegos, curar paralíticos, nós já vimos o Senhor fazer maravilhas, nós já vimos tudo isso. Agora, se o Senhor é filho de Deus, nós queremos ver um sinal do céu. Percebeu, irmão? Sinal do céu. Você não é o Messias? Você não fala que é filho de Deus? Mostra para a gente o sinal do céu. Sabe qual foi a resposta de Jesus que está no texto? Bom, vocês sabem analisar meteorologia. De manhã cedo vocês falam uma coisa, para anunciar uma coisa, de tarde outra. Mas eu duvido que vocês sejam capazes de analisar implicações espirituais do meu ministério. Eu duvido disso. Sabe por quê? Porque vocês são incrédulos e vocês são perversos. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Conhece a história de Jonas? Então se liguem na história de Jonas. Jesus falou, se liguem? Falou assim, né? Para nós é, né? Observe a história de Jonas. Falou isso e saiu. Olha a didática de Jesus. Falou isso e saiu. Aí os caras ficaram ainda mais intrigados. Piorou a situação para eles. Jesus que dizer foi o seguinte, meus queridos. Mari, me dá um golinho de água. Que bênção. Jonas foi lançado de um barco. Porque Deus deu uma missão para Jonas, né, irmão Antônio? Deu uma missão para Jonas. Vá para Nínive. Jonas, vou nada. Aí Jonas fica no barquinho.
Aí o barco, aquela confusão, aí para salvar o barco, eles falam, joga Jonas no mar. Jonas passa 3 dias. Obrigado, Mari. Jonas passa 3 dias no ventre. Tem gente que fala que é uma baleia. Não tem isso na Bíblia, não, viu? É um grande peixe que Deus preparou. E se Deus pode preparar até o universo, como é que Deus não pode preparar um peixe para engolir uma pessoa? Minha mãe falava muito disso. Eu gostava que a mãe dizia. Minha mãe falava assim: se a Bíblia dissesse que a baleia engoliu Jonas, eu acreditava, ainda mais o contrário. Então a Bíblia fala que Jonas passa 3 dias no ventre de um grande peixe preparado por Deus. Aí depois ele volta para cumprir sua missão. Jonas é o que nós teólogos chamamos de tipologia. Jonas é um tipo anunciado de Jesus. Que Jesus, depois da crucificação, passa 3 dias no ventre da terra. Então Jesus estava falando de quê? De sua missão vinda do céu. E eles certamente não entenderam. É claro que não entenderam. Por que não entenderam? Porque nem tinha acontecido ainda, mas Jesus já estava anunciando. Perceberam? Então Jesus não deu confiança, não perdeu seu tempo com gente que não valia a pena. Aprenda uma coisa com Jesus, meu irmão. Não perca tempo com gente que não vale a pena, não. Presta atenção nisso. Não vale a pena perder tempo com gente que não vale a pena. Não valia a pena discutir. Jesus sai, retirou, deixou eles lá. Mas os discípulos não entenderam. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Perceberam? Gente, Jesus é muito didático. Os discípulos não entenderam. Aí Jesus precisou ter uma prosa com eles para alertar eles. Os caras. Viu, Israel? E aí, Israel, nós vamos pegar uma carona no que Jesus, na prosa que Jesus teve com eles, ensinando lições. E a primeira lição que Jesus ensina é essa aqui para eles. Ó. Cristianismo não comporta hipocrisia. Meus queridos, o cristianismo é incompatível com a hipocrisia. Gente, o Brasil voltou a ser enterrado num abismo de corrupção que só a graça. Sabe por quê? Por causa da hipocrisia. Bom, gente, presta bem atenção. O que a hipocrisia gera? Os caras agem com hipocrisia tão avassalador que parece que tudo é normal. Deixa eu falar uma coisa com vocês que eu falo e repito, eu vou tornar a dizer para vocês, não é política, mas preste atenção nisso. Cristianismo é incompatível com comunismo, com esquerdismo, com socialismo. Porque deixa eu falar para vocês uma coisa, a pessoa que fala que é cristã e comunista, socialista, essa ista nojenta, presta atenção, tem 3 hipóteses que eu vou falar com vocês com certeza. Primeira, ele não sabe nada de comunismo. Nada. Segundo, ou ele não sabe nada de cristianismo. Ou terceiro, ele não sabe nem uma coisa nem outra. Aí ele fica misturando 2 mundos que não mistura. Alho e óleo não mistura. Água e óleo não mistura. É por isso que eu insisto nisso. Eu detesto política. Mas nós precisamos entender uma coisa. O evangelho, a igreja de Jesus, é a última resistência contra essa artimanha do inferno. Então a gente não pode se acovardar. Isso é sério, gente. Porque se a igreja cai, se o evangelho cai, já era. Eles conquistaram o que queriam. O diabo está instalado no mundo. É por isso que é muito importante o cristão verdadeiro, genuíno, autêntico. De novo vou dizer, não é o meia boca, não. Não dá para conciliar hipocrisia com o cristianismo, porque é impossível essas coisas andar com Deus. É por isso que Jesus se preocupou e avisou aos seus discípulos, vocês precisam ter cuidado, muito cuidado, com o fermento dos religiosos, fariseus e saduceus. Aí os caras pensavam assim, será que nós esquecemos o pão? Aí Jesus explicou, eu não estou falando de fermento de pão não, gente. Se liguem. Eu estou falando de uma coisa muito mais perigosa, um fermento perigoso, um fermento que faz mal, um fermento que torna eles cínicos, que tornam eles hipócritas, que tornam eles mortos espirituais.
É interessante, Jesus lidou com esse tipo de gente o tempo todo, sabe? Eu estou numa fase de meus estudos acadêmicos sobre a vida de Jesus. Jesus de Nazaré é o Jesus humano. Jesus Cristo é o Jesus divino. É uma coisa maravilhosa. Quando você estuda isso academicamente, porque você se abstrai da teologia, sabe? Isso é estudo acadêmico. Lá no La Batista, eu estou estudando com eles faz bastante tempo, acho que desde o ano passado, todas as parábolas de Jesus. Essa semana foi qual, Maria do Camboja? Qual parábola? Esqueceu? Parábola da candeia, não foi? Lembrou? Um versículo de Jesus. Um versículo. Profundos ensinamentos. Abra sua Bíblia em Mateus 23, por favor. Fique com a Bíblia aberta. Mateus 23. Jesus, em Mateus 23, pega pesado, rasga o verbo, deixa claro sua visão sobre hipocrisia. Então preste atenção no que eu vou dizer. Não é a visão de Moisés, não é a visão de teólogo, não é a visão de Mateus, não é a visão de Paulo, é a visão de Jesus. Preste atenção nisso, que é importante. Não é a visão de nenhum ser humano, é a visão de Jesus sobre hipocrisia. Preste atenção. Jesus faz uma descrição detalhada, enfática, com verdades duríssimas para os fariseus, que serve para nós hoje. Preste atenção, é Jesus dizendo, verso 3, não imite esses caras, porque eles falam coisa que não fazem. Preste atenção. É hipocrisia a gente falar de oração e não ter uma vida de oração. É hipocrisia a gente falar e converter pessoas e não se empenhar na tarefa de evangelizar, dar trabalho. É hipocrisia, meus irmãos, falar que a gente deseja demais ver nossos amigos, nossos familiares salvos, convertidos, alcançados pela glória, mas a gente não confronta eles. A gente quer ter uma política de boa vizinhança com nossos amigos, com nossos familiares. Vou desagradar? É ou não é? Hipocrisia. É hipocrisia, meus irmãos, falar de generosidade. Presta atenção. E ser indiferente, ser omisso, esqueci com a necessidade das pessoas que precisam. É hipocrisia a gente ficar falando e não fazer nada para alterar cenários que a gente não concorda. É hipocrisia. Verso 4, eles atam versos pesados, difíceis de carregar para os outros, mas eles não movem um dedo, uma palha, uma pena. Verso 4, é hipocrisia, queridos. Transferir para os outros responsabilidade que nós não queremos para nós, que nós não praticamos. Transfira para os outros não, porque você está sendo hipócrita. Quando eu era menino, lá em Minas, isso faz tempo, viu, irmão Antônio? Porque eu já estou com quase 100 anos. Eu escutava o povo falando assim, ó, sabe aquela mulher que está passando ali, aquele homem? Eles são de uma igreja que não pode ver televisão, não. Mas os líderes deles têm a televisão escondida aí do guarda-roupa. Já vou falar isso, Wilson? Já viu? Os caras falavam que não podia ter televisão, mas os líderes tinham televisão e escondia ter dentro do guarda-roupa. Você já viu falar isso, Tê? É porque você é novinha. Que desgraça, Gibbs, de doutrina é essa, Gibbs? Que o pecado é só para os outros. O pecado não é para a gente, não. Liderança miserável, essa que penaliza os liderados. É hipocrisia, meus irmãos, em ter mérito com o trabalho dos outros. É hipocrisia. Jesus continua, verso 5. Gostam de visibilidade. Olha que coisa séria. Gostam de aparecer. Gostam de se amostrar. Jesus dizendo. Pense num assunto seríssimo na igreja. Pense numa coisa séria na igreja, meus irmãos.
É hipocrisia, meu irmão, a gente falar de prestação de serviço no reino para que os outros vejam. Vou tornar a lembrar, não é Moisés que está dizendo, não é Mateus, é Jesus. É hipocrisia usar a liturgia do culto para ter destaque. Coisa séria, meu irmão. Cuidado com isso. Verso 6. Amos os primeiros lugares. Vixe, Y. Claro que Jesus está falando de uma coisa que eles ficavam lá no... Nós aqui primeiro, separado. Você já viu igrejas que os primeiros bancos são reservados para pessoa mais importante? Tem igreja que os pastores e os diáconos, sei lá que danado é aquilo, é no palco lá em cima e todo mundo fica lá em cima. Aquele tanto de gente lá em cima. Já viram? É disso que Jesus está dizendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a hipocrisia tem hierarquia na igreja de Jesus. Os importantes sentam no lugar VIP. Eu já cheguei na igreja que estava lá uma fitinha assim, coisada, reservado. Eu falei, mas por quê? É para os diáconos. Visitantes, os visitantes que se lascam para lá, sendo em qualquer lugar. E às vezes é bem recebido na porta, mas aí leva lá o cara. Meu irmão, chega para um pouquinho para o visitante chegar aqui. Igreja cheia. Mas os diáconos, reservados. Hipocrisia, apego a títulos, necessidade de destaque. Vou tornar a lembrar, não é Moisés falando, é Jesus. Títulos, mestre, apóstolo, pastor, bispo, arcebispo, patriarcas, anciãos, diáconos, presbíteros, cara, só falta anjos, arcanjos, querubins, serafins, não é não? E se bobear, a quarta pessoa da Trindade. Tem um cara lá no Supremo Tribunal Federal que se a gente colocar ele na quarta pessoa da Trindade, não quer não, porque ele acha que ele é superior às três pessoas da Trindade. Vocês sabem quem é? Eu falo não. Verso 8 ao 12. Só existe Jesus falando, só existe um mestre, só existe um pastor. Só existe um guia, é Jesus falando. O resto, tudo, é ovelha, é irmão. Porque nós somos meros servos, servos que nós somos, servos. Verso 13. Isso é muito sério, gente, muito sério, muito sério. Fechem o reino para eles e para os outros. Porque hipócritas não entram no céu e impede os outros entrarem. Isso é muito sério, gente. Você já deve ter ouvido a frase assim, para o céu que fulano de tal vó, eu não quero ir. Sim ou não? É disso que Jesus está dizendo. A pessoa não vai entrar no céu e impede a outra entrar porque ela é pedra de tropeço. Isso é sério demais, gente. Verso 14. São generosos de fachada. Porque hipócrita, ele fala de piedade, mas eles são insensíveis, indiferentes, esquecidos. Que generosidade, presta atenção, meu irmão. Generosidade não é obrigação, é coisa do coração, é virtude. Não adianta a gente ser generoso de conveniência, irmão Antônio, não adianta. Toda quinta-feira existe uma oportunidade de contribuição para o Lar Batista. Contribua para o Lar Batista por generosidade. Contribua para o Lar Batista por bondade, por amor, por fidelidade ao reino, por justiça, mas com alegria, não por conformidade, por favor. Porque você vai contribuir, Deus não vai aceitar. Porque você está sendo hipócrita se for só para cumprir tabela. Verso 23, dá um dízimo. Oferta de coisas pequenininhas, pesadas na balança, mas despreza o mais importante. Então é hipocrisia nossa pensar que dinheiro dado por reino tem relevância mais que a justiça.
Mais do que a misericórdia, mais do que a fé, não tem. Aí Jesus fala um ai. Esse ai de Jesus, como diz um amigo meu, sai de baixo. Ai de vós, hipócritas, cínicos, enganadores, que dão muito valor à aparência, mas são imundos por dentro. E Jesus fala, túmulos caiados. Pregadores famosos que distorcem a verdade do evangelho para adequar suas ideologias podres, heréticas, nocivas ao reino, satânicas. Tem doutrinas, meus irmãos, que pensam assim, se o cara que está falando usa terno e gravata, ele é respeitoso. Teve um dia desse que eu estava lá no La Batista. Aí uma pessoa me perguntou assim, o senhor é pastor? Por quê, minha irmã? Ela falou, porque eu nunca vi um pastor pregar de boné. Tá vendo tu, Júnior? Eu falei, minha irmã, é pelo seguinte, é porque eu sou meio rabino. E rabino gosta de cobrir a cabeça quando ele está na presença de Deus. Em respeito. A senhora vê como é que a coisa é relativa, né? Meu irmão, pense como é que a religião distorce a cabeça da pessoa, né? Preste atenção. Costumes precisam ser respeitados. Quando eu estava em Angola, eu nunca preguei sem terno. Eles falam lá fato. Por quê? Porque lá é costume. O pregador tem que pregar de terno. Na cabeça deles, isso é respeito. Então, na igreja batista, eu tinha que pregar de terno. Aí eu falei, pastor, eu posso pegar sem gravata? Pode? Vou quebrar seu galho. Então, autorizado pregar sem gravata, mas sem terno, você não sobe lá, Moisés, sem terno. Aí eu pegava um terninho, colocava no carro, chegava lá, eu punha meu terninho. Acho que aqui na Orla Sul, Mavera, aqui na Orla Sul eu só preguei de terno uma vez, não foi? Mas a senhora não estava aqui, não. Então entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Muito importante. Não escandalize, não seja pedra de tropeço. Tenha bom senso. Porque é importante a harmonia que você apresenta entre por fora e o que está por dentro. É importante isso. Porque senão vira cinismo, vira hipocrisia. Cristianismo, queridos, é leve. O cristianismo é libertador. O cristianismo é saudável. Praticar cristianismo é gozo, é prazer. Cristianismo é prazeroso. É por isso que eu falo, cristianismo é fé de gente grande. Cristianismo é fé de gente madura. Cristianismo é fé de gente diferenciada. Cristianismo é fé de gente liberta. Não está na aparência, está no que você traz por dentro. Porque o cristianismo exige integridade. Porque cristianismo é totalmente incompatível com hipocrisia. Mais cristianismo, menos hipocrisia. Segunda lição de Jesus. Cuidado, muito cuidado com o que parece ofensivo, mas tem poder devastador, mortal, mata. Cuidado com isso. Lembra que em 2019 apareceu um tal de coronavírus? Um vírus. Parou a humanidade, não foi, mandando? Uma coisa tão pequenininha. Jesus alerta seus discípulos, cuidado com o fermento do fariseu, tenham muito cautela. Nem aparece, mas é perigosíssimo. Presta atenção uma coisa, o fermento não parece inofensivo? Aliás, o fermento parece que é até útil, não é? Altera o estado natural do produto da massa. É isso que o fermento faz, sim ou não? Ou seja, a massa fermentada deixa de ser o que ela era. Então o fermento, ela acelera, em pouco tempo a massa muda, a massa se transforma. Aí vem uma coisa pior. Pior que às vezes essa massa mudada, ela não pode mais voltar ao estado natural dela. Olha o perigo da hipocrisia. Bolo fermentado, depois que ele inchou lá na forma, ele mais nunca ele vai voltar para aquela forma original onde recebeu o fermento. Aí Jesus alerta, cautelai-vos, porque se o fermento agir, em pouco tempo
nós podemos mais não caber na fé que a gente fala que professa. Aí a gente fica praticando o cristianismo meia boca. Queridos, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Com o advento da rede social, a vida social do ser humano, gente, tem aparecido tanta porcariada, gente. Tem uns bebezinhos agora que parece de verdade. Tem gente levando o bebezinho que parece de verdade para o SUS, porque está com febre. Teve um padre agora, foi comprar um doce de leite, inventou uma história, acabou demitindo o rapaz. Vocês viram isso? A rede social, queridos, ele contaminou de forma perigosa, desgraçadamente, a vida cristã. É um tribunal perigoso. Então ficou fácil demais agora a gente aparentar uma coisa que a gente não é na rede social. O padre que queria ter muitos seguidores pensou que ia fazer uma média. O trem virou contra ele, lascou. Redes sociais fomentam a hipocrisia. Grupos. Irmão Antônio, são campos férteis para prática, exercício, aplicação de hipocrisia. É fácil demais a gente se mostrar no grupo, engajado em causas nobres. Mero cinismo. Você não tem nada a ver com aquilo. Você só está lá para se mostrando. Meus irmãos, é fácil demais a gente colocar um amém, às vezes, numa campanha de qualquer coisa que a gente recebeu. E a gente não moveu uma palha, como diz Jesus. Hipocrisia. Mateus 3, em Mateus, no Sermão do Monte, um dos mais belos sermões do Monte, Jane, que Jesus fez. Jesus fala assim: tomem cuidado que a mão esquerda não pode saber o que a direita fez. A mão esquerda não deve saber o que a direita fez. Agora você imagina, o cara não fazer nada. A mão esquerda, olha o que Jesus fala. A mão esquerda não deve saber o que a direita fez. Agora você imagina o cara não fazer nada e mostrar, com nenhuma das mãos, e mostrar que fez alguma coisa. A punição é dobrada. Aí Jesus enfatiza: estes que fazem isso, já têm sua recompensa definida. É céu? É sério ou não é? Cuidado, meu irmão, é muito sério. A pessoa se acostuma, ela se habitua em pouco tempo, ela está totalmente deformada, contaminada. Cuidado com as atitudes camufladas, sorrateiras, porque a gente se acostuma e a gente fica dividido em dois mundos. É assim que funciona. Dois mundos, dois universos. O que a gente sabe que é certo e o que a gente sabe que é errado, a gente fica tritando os dois. Fica nos dois mundos, o que é certo e o que é errado, mas a gente fica ali no meio. Eu vou ilustrar isso contando para vocês uma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus fez cerca de 40 milagres na Bíblia, irmão Antônio, 40. E Jesus não veio fazer milagre, mas Jesus fez milagres extraordinários. Sim ou não? Cara, Jesus mandava a natureza parar. Vem, para! Mar, se acalme, rapaz. Se acalme! O machinho. Presta atenção no poder do cara. Menino, você nasceu, como é que foi essa história aí? Nasci cego, Senhor. Vem cá. Menino, nascença. Esse menino nasceu cego. Mas dos milagres de Jesus, tem um que é fora da curva. É a ressurreição de Lázaro, Lips. O cara estava 4 dias morto. Fedendo, José. Cheirando mal, não é fedendo. José, o cérebro do cara estava derretido. Porque a ciência, a neurociência, hoje mostra, depois do 4º dia, o cérebro derrete, Lips. Jesus chega lá, cadê o menino? Está ali. Lázaro! Lázaro! Chamou o nome, já não sabe por quê? Por que Jesus fala, venha para fora, saía muita gente. Aí Jesus chama o nome, Lázaro, é só Lázaro, viu vocês aí, ó, que vocês estão mortinhos aí, é só Lázaro, Lázaro venha. Aí o cara sai de lá todo.
Viu, Israel? Só quero Lázaro. Só Lázaro. Por isso que Jesus falou, Lázaro! Venha para fora. O cara sai todo enfaixado. Aí Israel, o cara sai, vai para casa, toma um banho e fala, tô com fome, quero comer. Você pensou? 4 dias sem comer? Agora preste atenção. Diante dessa impressionante demonstração, João nos conta que teve gente que ficou maravilhada com aquilo. Gente, como é que pode, gente? Se converteu ao cristianismo. Mas teve gente, sabe o que foi? Fez, irmão Antônio? Foi lá nos fariseus. Olha, você lembra de Lázaro? Não estava morto? Jesus foi lá e curou o cara, ele está lá vivão. E impressionante, porque depois que Lázaro aparece com Jesus, tinha gente que queria matar Jesus e Lázaro junto. Mas olha o desdobramento disso. Depois que esses infusados fazem essa intriga, presta atenção. O Sinédrio condena Jesus, crucifica Jesus. Aí a gente pega e pensa assim, eu nunca faria isso. Sim ou não? Eu nunca faria isso. Presta atenção agora o que o Espírito Santo vai te dizer a você e disse a mim. Não, Moisés. Você fala, Moisés, que ele é o Senhor da sua vida, mas muitas vezes ele não tem prioridade no seu dia a dia. Hipócrita. Falamos que o Evangelho é a maravilhosa graça, o poder de Deus para a transformação do mundo. Mas nós não praticamos a ordem, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Fazemos isso o tempo todo, com afinco. Hipocrisia. Oramos dizendo, Ele tem poder para me livrar do mal. Deus me livra do mal. O Senhor é o Senhor dos exércitos, mas vivemos ansiosos, inquietos, desassossegados. E preste atenção, meu irmão, se não for patologia, é hipocrisia. Eu não faria isso. Nós vemos, experimentamos a capacidade que Deus tem de nos suprir. Todo dia, por anos, tomamos café da manhã, almoçamos, tomamos café da tarde, jantamos, mas quando tem uma dificuldade, qualquer coisinha que abala a nossa provisão, nós desconfiamos desse poder de sustentação do Deus de nossas vidas. Hipocrisia! Sabemos de cor, buscai primeiro o reino de Deus. E o quê? E sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não é alguém que sabe de cor? Mas a gente procura defender primeiro nossos interesses. Nossos interesses, nossos familiares, nosso ego. E muitas vezes nós deixamos o reino de Deus para os outros cuidarem. Hipocrisia. Traímos Jesus, Josi. Saiba disso, Josefina. Você trai Jesus. Igualzinho a multidão traiu. Igual Judas traiu, igual Pedro traiu, igual os fariseus traíram. Quando a gente não leva fé assim, com afinco, com seriedade, a recomendação dele, vocês são luz do mundo, vocês são sal do mundo, eu estou confiando em vocês. A propagação do meu maravilhoso evangelho. Quem diz ser cristão e não é luz, não é sal, é hipócrita. Temos tempo para tudo na vida. Deus nos dá 24 horas no dia. 24 horas para a gente dormir, para a gente comer, para a gente fazer tanta coisa. Mas nem sempre no culto de domingo. Um culto na semana é nossa prioridade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho outra tarefa nesse dia. Eu tenho outras obrigações a cuidar. Hipocrisia! Enfim, meus irmãos, a lista é grande. Quando eu pensei nisso, eu falei, Deus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Jesus alerta, cuidado com o fermento, parece inofensivo,
Porque ele tem poder corrosivo, avassalador na nossa vida espiritual. Pouco tempo, nossa capacidade de uma vida santificada acaba. Destrói pouco a pouco nossa capacidade de ter uma vida com retidão diante de Deus, como exige a genuína, verdadeira fé cristã. Mais cristianismo, menos hipocrisia. 57 minutos. Eu vou precisar de mais 10 minutos para terminar. Hipocrisia, farisaísmo, cinismo. É fermento que altera o nosso caráter. Nos contamina por dentro. E pouco tempo, irmão Antônio, vai nos amoldando e a forma da fé, pouco tempo, irmão Antônio, pouco tempo, nos amolda. A forma de nossa fé não vai caber mais, não vai ter nada a ver com o sacrifício da cruz. Mais nada a ver. Resultado, nós vamos sair daí falando que somos cristãos, mas é fake. Jesus olhou para os discípulos e disse: cuidado com isso, meninos. Gente, cuidado para vocês não contaminarem com essa desgraça desse comportamento, porque ele parece inofensivo, mas ele é mortal. Jesus olha para nós hoje e diz para mim, para você, vida aparente, compromete a sua caminhada comigo, porque eu te conheço. Você não me engana. É fácil a gente enganar os outros, mas a Jesus, a Deus, nós não enganamos. Hipocrisia faz parte do nosso dia a dia. Hipocrisia faz a gente parecer grande, apresentável, admirável para todos, mas imundos para Deus. Hipocrisia tira Jesus do trono da nossa vida, coloca a gente no lugar. Heresia. Hipocrisia, simulação, vai fazendo que nossa espiritualidade se amolde ao nosso jeito de ser. Presta atenção nisso. Vai fazendo que a gente vai se amoldando ao nosso jeito de ser. Espiritualidade carnal, natural, conveniente, fictícia. Somos pecadores, sim, meus irmãos, caídos, falhos. Por isso, nós somos propícios à hipocrisia. Não adianta você se rebelar. Nós somos assim. É por isso que a gente precisa manter vigilância o tempo todo. Permanentemente, porque é uma luta para que nossas vontades, nossos desejos, nosso egoísmo não corrompa o processo de santificação em nossas vidas. É por isso que o cristianismo é para gente que luta, para lutadores. Todo dia nós vamos derrotar um leão, todo dia. Nós precisamos nos esforçar nessa caminhada no caminho da cruz. Abandonar práticas, costumes, hábitos, tradições que dão o diabo a vantagem na nossa caminhada. Aí eu fico pensando, gente, como é que pode, gente? Eu fico intrigado com isso. Lá no La Batista tem uma briga que eu tenho com aquele povo por causa disso. Eu chego, a televisão está ligada na Rede Globo. Como é que pode uma casa, um lar cristão, ligar a televisão numa Rede Globo, deixando o inferno estar atuando dentro da sua própria casa? E tem a disfarçatez de dizer assim: não tem nem observando isso, tem coisa que presta. Não é só Rede Globo, não, tem muita porqueira, sabe? Mas Rede Globo é demais. É uma hipocrisia desenfreada. Como é que pode, querido, a pessoa ser viciada em tela de celular? Ficar horas e horas vendo desgraças no celular.
que contamina a mente, o espírito da pessoa. Como é que pode uma pessoa que se diz crente, cristã, ficar perdendo tempo na vida, seguindo pessoas, admirando influenciadores, que ela sequer conhece a intimidade dessa pessoa, porque um dia ela vai pisar na bola contigo. É assim que funciona. Porque nosso mestre é quem? A gente chega a Jesus, a gente chega a Bíblia, e não seres humanos. A gente aprende com muita gente, mas não segue ninguém, segue Jesus. Crente que vê BBB. Meu irmão, presta atenção. Um bando de gente inútil, cretinas, medíocres, dentro de uma casa fazendo palhaçada e fazendo coisa mundana, e os crentes admirando, meu irmão. E votando e pagando para votar. E negligente com o dízimo. Hipocrisia. Fuja, meu irmão, abandone, largue essas coisas que corrompem sua relação com Deus, porque Jesus foi taxativo, hipócrita não entra no reino dos céus. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Aí o texto de Mateus, quando fala que os discípulos entenderam o que Jesus estava dizendo, Jesus sobe um degrau. Jesus sobe o sarrafo. Então preste atenção. Se você até agora entendeu o que o Espírito Santo falou, preste atenção. O sarrafo vai subir. Porque você vai sair daqui se preparando para desafios maiores. O sarrafo vai subir. Jesus pergunta para os caras: o que o povão diz que eu sou? O que dizem que eu sou? Eles respondem: o Senhor. Eles dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros Jeremias. Ou alguns profetas. Tudo resposta errada. Mas o que o povo disse. Aí Jesus, para saber se o fermento já tinha contaminado eles, pergunta: e vocês, o que pensam que eu sou? Vocês são meus discípulos. E vocês, o que pensam que eu sou? Porque Jesus fez esse teste, é importante a gente entender isso. Porque a resposta indicaria o nível de contaminação. Os discípulos passaram o teste. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro falando. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que você, Gibson, Josi, Carminha, Josefina, Jane, Gerson, Júnior, Maria de Fátima, Antônio, pastor, Moisés, Vera, Jaqueline, Tereza, pastor Estácio, irmã Júlia, Israel. Jesus pergunta hoje: o que acha que eu sou? Tânia, o que acha que eu sou? Dependendo da nossa resposta, ele saberá se o fermento da hipocrisia já não está nos corroendo. É nossa resposta que definirá o quanto falta para viver um evangelho genuíno, puro, autêntico, simples, ou se esse fermento da hipocrisia já alterou o nosso caráter. Queridos irmãos, acredite no que Jesus falou. Jesus não brincava. Cuidado com o fermento da hipocrisia, da aparência, do embuste. Acredite, Jesus ama todos nós, como nós somos. Cantamos isso hoje. Mas Jesus tem ojeriza do pecado. Jesus tem ojeriza da hipocrisia. Ele sabe diferenciar o que é certo, o que é verdadeiro, o que não é. Por isso, cuidado, meu irmão. Cuidado, cuidado. Não faça nada. Não faça nada para o reino. Se valorizando, se destacando, se achando necessário.
Porque servir o reino é privilégio. Privilégio. Não suba aqui em cima para se destacar. Isso é hipocrisia. Cuidado com isso. Deus só aceita o que foi em espírito e em verdade. E Ele sabe. Cuidado, porque às vezes vem bem intencionado e colocamos tudo a perder. Servos genuínos de Jesus não precisam de reconhecimento, não precisam de títulos. Servos genuínos de Jesus não precisam de cargos, funções. Servos de Jesus não precisam de destaque. Servos de Jesus não precisam de palco. Isso é fermento que corrói a beleza do servir. E o cristão veio ao mundo para servir. Isso é primazia do cristianismo. Pessoas contaminadas com o fermento dos fariseus, eles contaminam o ambiente. Ainda tem esse problema. Pessoas contaminadas pelo fermento gostam de exigir, mas não dão exemplo. Pessoas gostam de ter visibilidade, mas não querem ter trabalho. Gostam de censurar, mas não são referências. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui hoje. Quando eu estava fazendo essa mensagem, meus irmãos, eu tive tanto medo. Porque Jesus é claro, hipócrita não entra no céu. Sabe, irmã Vera, eu me policio demais, sinceramente. E às vezes eu acho que eu estou até meio exagerado. Mas eu tenho aversão a título, por exemplo. Vocês nunca vão ver eu escrever na frente do meu nome, ou um PR, ou engenheiro, ou qualquer coisa que seja, porque eu não detesto título. Vocês nunca vão ver isso no meu nome. Por quê? Medo de hipocrisia. De estar me amostrando, eu sou pastor. O dia que a mulher me perguntou lá no batismo, você é pastor? Você pega do boné? Eu não respondi para ela. Eu falei, eu sou meio rabino. Porque eu não vou abrir mão do boné aqui. Eu tenho muita dificuldade de receber homenagens. Sabe por quê, meu irmão? E eu acho que as pessoas querem homenagear a gente de forma sincera. Eu não estou condenando isso. O problema é que eu entendo que tudo que eu faço é um esforço para ser apenas servo. Eu sou servo de Jesus. Só isso. Homenagem ultrapassa isso. Eu busco ter muita simplicidade, sabe? Tem umas pessoas perguntando, por que você mora lá no Cordeiro? Cara, lá na Visão Mundial tinha muitas pessoas falando, rapaz, porque lá me serve, tá de bom tamanho. Tranquilo, tenho muita concretude na minha vida, é fácil de eu sair, fácil de eu voltar, tem duas entradas no prédio, para frente e para trás, é seguro. Eu quero simplicidade na vida. Eu falo isso com o José, por favor, não complica não. Não complica não, que eu não gosto de complicação, eu gosto de simplicidade. Eu aprecio muito, meu Antônio, pessoas que gostam de trabalhar nos bastidores, sabe, Tê? Eu gosto muito de gente que trabalha nos bastidores, que não aparece, mas tem uma relevância no todo. Acho lindo isso, acho bonito. Gente discreta, sabe? Gente conveniente. Eu fujo de gente amostrada, eu fujo. Eu tenho muito medo de contagiar com essa gente assim. Eu valorizo muito o trabalho que não aparece. Sabe por quê? Porque eu admiro demais gente que não quer chamar atenção. Mas é relevante para o reino. E eu sei que o mundo não é assim. O mundo é competitivo, é por isso isso tem um preço alto a pagar, sabe, Gibson? Mas eu estou convencido que a forma mais bonita de viver na vida é imitando o Senhor Jesus. Amém. E Ele é minha referência. Tudo na vida é a cruz de Cristo, que ela representa para mim. O resto, quando eu estou falando o resto, eu estou incluindo muita coisa, viu, gente? Mas o resto
é acrescentável, porque para mim o resto é resto. Eu não negocio a minha vida com Jesus por nada desse mundo, nada. Eu aprendo com ele que não é a cor da parede de uma igreja que faz ela ser diferente das outras. O que é importante é o que ela anuncia. Eu conheço muita igreja de parede preta que anuncia o verdadeiro evangelho da cruz. E conheço muita igreja de parede branca que é hipócrita. Eu conheço. Eu aprendo com Jesus que a forma de vestir precisa sim ser decente, mas é mera aparência. Jesus não vestia como eu visto. Eu aprendo com o meu mestre que caráter tem mais valor que reputação. Que conteúdo é mais transformador do que a minha técnica de pregar, que a minha eloquência, que a minha retórica, porque para ele o que vale é o meu testemunho de vida. É isso que vale na transmissão do evangelho. Ele me ensinou que uma voz afinada, bonita, harmônica, melódica, não torna o louvor verdadeiramente uma adoração, porque para Deus, adoração é coisa espiritual. A adoração é de coração. Por isso que o seu louvor é uma adoração. E você consegue conciliar as duas coisas. Deus te abençoe, meu irmão. Aprendi com Jesus que a ortodoxia do culto cristão é muito simples, sem espetáculo, porque o que importa é a entrega de valores do reino, com rejeição de valores do mundo, é isso que importa aqui em cima. Claro, obviamente, evidentemente, que igreja cristã, a igreja de Jesus, não é uma comunidade do vale tudo, onde tudo é permitido, onde tudo é justificado, onde tudo é banalizado. A graça não é barata. Isso é hipocrisia, isso é cinismo. E se faltar respeito é heresia. Mas a igreja de Jesus é a comunidade, Simone, de gente pecadora como eu e você, de gente falha como eu e você, de gente carente, Carlinhos, como eu e você. Mas a igreja de Jesus é a igreja que acolhe, a igreja que cura, que trata gente doente. Isso é a igreja de Jesus. Por isso que ouço o alerta de Jesus. Não queira adequar o evangelho ao seu interesse, porque o evangelho não se amolda às minhas visões, às minhas perspectivas. O evangelho é sagrado. Não apequene o grande sacrifício da cruz de Cristo. O plano redentor de Deus para satisfazer seus interesses pessoais. Isso é transgressão. Vou terminar. Rola Sul, liderança da Rola Sul. Frequentadores da Igreja Batista Rola Sul. Você que me escuta aí do outro lado. Através da Rola Sul. Entenda uma coisa que Jesus falou, que é muito sério. Um dia, ele vai separar ovelhas de bodes. Um dia, ele vai separar cordeiros de lobos. Neste dia, não vai ter teatro. Neste dia, não vai ter como exercer hipocrisia, cinismo. Nesse tempo passou, acabou, já era, findou. E o rei dirá aos que tiverem à direita: vinde benditos do meu Pai, preparado para o lugar que estava feito para vocês desde o início dos séculos. Amém. Mas ele vai dizer aos que estiverem à esquerda. À esquerda, lembre a esquerda. Afastai-vos de mim, malditos. Malditos, vão para o castigo eterno, porque eu nem conheço vocês. Nesse dia vai ter muita gente que estava no banco de igreja que vai assustar. Eles vão estar na filinha da esquerda. Neste dia, a máscara dos cínicos, a máscara dos hipócritas, a máscara dos fariseus, dos enganadores serão arrancadas
elas cairão. Elas vão cair. Então, meus irmãos, enquanto isso não acontece, enquanto a oportunidade é dada, aproveitemos o privilégio de viver uma vida com mais cristificação. Cristifique sua vida. E que Deus nos ajude nessa difícil, mas indispensável tarefa de trilharmos no caminho da cruz com mais cristianismo e menos hipocrisia, em nome de Jesus. Amém.